Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo, gente. Eu sou lá natural do norte de Minas Gerais, uma cidade chamada Januária. E lá, esse pássaro que é muito comum, e eu tinha muita vontade de fazer esse pássaro, gente. Eu cresci chamando ela de sofrer. Pesquisando aí, eu notei, né, eu descobri que ele também é chamado em alguns locais de corrupião. Tem outros nomes aí, gente, que eu vou deixar enumerado aí para vocês verem, porque eu nem consigo lembrar, são alguns, né? E nós vamos começar agora a fazer o nosso corrupião, que para mim é o sofrer. Como sempre, as garrafas lisas são a nossa preferência, né? Mas na falta delas, a gente se vira com outras. Mas eu tenho aqui essa, nós vamos já cortá-la para preparar algumas partes. Nós vamos começar pelas partes que são mais fáceis, as mais complexas a gente deixa mais para o final, gente. Vou tirar aqui na base. Nessa linha aqui que é o vinco da garrafa. E aqui, gente, eu vou pegar aqui a linha do, né, vou fazer esse mesmo modelozinho de corpo aqui, né, porque dá para fazer de outras formas. Vou pegar aqui o meu vinco, né, porque esse molde é assim, mas a gente não vai usá-lo todo, tá? Vamos riscar aqui. Ficou assim o corpinho dele. A gente poderia ter deixado mais comprido ainda, né? Mas eu acho que tá bom. Ele não é muito... Ainda vem cauda, cabeça, senão fica muito grande, né? Fiz o corpinho, gente. Eu vou fazer aqui agora. Eu vou tirar aqui a cópia do pé, viu? Cortei. Aí eu vou dobrar, ó. Dobrar todo ele, pode usar o alicate. Eu acho que não tá exagerado de grande não. Depois que a gente esquentar, ele vai fazer isso, vai ficar no tamanho ideal. Vamos fazer, nós fizemos o direito, né? Vamos fazer o esquerdo, que é nesse sentido, dedinho para dentro. Feito as duas patinhas, ó. Preparei aqui meu moldezinho de caixinha de leite. Direita e esquerda, né? Aí eu vou experimentar, gente, já fazer isso aqui, ó. Tá? Ele não encurva muito. Aí a gente vê a posição que quer depois. Eu acho que assim tá de bom tamanho. Agora nós vamos fazer as asas, gente. A asa é legal que você tenha feito o molde, né? Usar essa minha aqui. Vou usar essa garrafa, gente, de 2 litros, tá? Vou tirar a etiqueta dela pra gente cortar. Vou cortar na linha, tá, gente? Sempre tem a linha aqui, né? Ligeiramente dobradinha assim, ó. Pra ela ter essa curva. Então... Vou por dentro para enxergar melhor, né? Vou pegar a parte aqui da curva. Marquei, né? As duas. Deu certinho, gente. É uma garrafa de 2 litros. Bom, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Deu certo. Vamos cortar aqui, ó. Tirar daqui para facilitar. E vamos, gente, reservar as nossas asinhas. Ainda não tô conseguindo ver se ficou, né, se for uma boa ideia fazer na parte do bojo da garrafa, né, dessa garrafa que a gente usou aí. Nós vamos descobrir se foi uma boa. Ela ficou bem curvadinha, né? Ficou bem uma asa mesmo. Mas vamos ver, porque também depende da medida do corpo, né? Se o corpo for muito pequenininho, isso aqui fica exagerado, se você já faz assim. Enfim, nós vamos saber depois. Por hora, fica aí, reservada. Nós vamos agora fazer a cauda. A mesma garrafa que eu fiz as patas, eu tô usando para fazer a cauda.
porque eu gostaria que essa cauda fosse bem reta. Vamos usar a parte reta da garrafa. Fizemos aqui, gente, as duas caudinhas dela. Vamos reservar também. E o desafio dessa ave, gente, para mim tem sido essa parte aqui da cabeça, né? Porque eu gostaria de fazer com menos peças, menos partes possível. Vamos experimentar esse caminho, gente. Eu peguei aqui essa parte do dolly, a parte que tem... Aqui começa o rótulo, né? Daqui para baixo nós fizemos a cauda e as patas com essa garrafa. Agora nós vamos fazer, ó, tirar o restante aqui liso dela. Vamos deixar só a parte goiva, né? Que é aquela parte que vai o gargalo. Pra gente fechar assim, aí nós vamos ver o tanto que a gente precisa para tentar fazer a cabeça dele e o pescoço, né? Porque essa garrafa aqui, ela não nos permite muita coisa. Ela não tem muito... Ela chegou aqui e parou, né? E ele tem um pescocinho, ele tem uma cabeça, um design um pouco diferente. Então, nós vamos ver a quantidade que a gente vai precisar aqui para poder tentar trabalhar isso. Esse aqui é o de 2 litros, que é o que nós vamos tirar, tá? Aí você tem que ver a necessidade, mas essa ave é bem pequena, né? Então, o que nós vamos tirar aqui, gente, é basicamente isso aqui que você conseguir tirar. Eu vou tirar um pouquinho de sobra aqui, mas a gente corta depois lá com a tesoura, viu? Tira o excesso. Ó, a gente precisa desse modelinho aqui, ó. Como ele é duro, né? Nem sempre a gente tira do jeito que quer. Aí vê lá a necessidade, né? Você tem que colocar, observar onde que tem que tirar o excesso, mas no geral é essa pecinha que eu uso para fazer complemento da cabeça, para fazer a base do bico, é uma benção. Eu consegui usar só uma peça dessa, gente, não usei duas não, só o lado superior da cabeça dele para fazer o desenho da cabeça. Pro bico, gente, eu fiz com esse moldezinho aqui, olha só. Aí a gente faz assim para mais, porque você vai dobrar, né? Vai dobrar aqui. De repente, dobramos aqui também, né? Para ficar mais estreitinho, ó, porque assim ele fica gigante, né? Dobramos e dobramos. Aqui também nós vamos dobrar, tá? Nas duas bordas. Aí ele vai ficar menor e vai ficar com mais... Ganha um pouco mais a cara do bico, né? Vamos tentar esse caminho aí. Então, nós vamos cortar com esse nosso molde as duas peças. E para essa peça, gente, essa parte lisa é o ideal, né? Então, ó, vai marcar aqui e vai cortar normalmente. Cortei, gente, 2 iguais. E nós vamos agora dobrar. Você vai dobrar aqui bem no meio, ó. Junta todas as partes e dobra no meio em primeiro lugar. Aí você vai dobrar aqui nas laterais pra dentro, viu? Assim, ó. De forma que a ponta fique do jeito que tá. Não dobre a ponta não, só vai dobrar aqui, ó. Ele vai diminuindo gradativo até que na ponta não dobra. Dos dois lados. Aí aqui, gente, você vai dobrar também pra dentro e lembrando que essa borda aqui, ó, você vai passar um arame, viu? Então, não pode cortar, dobrar muito pequenininho se você... O arame, tem que passar o arame, né? E não pode ser um arame muito mole, porque você vai dar um modelo para isso aqui. Aí, ele tem que forçar, ele força um pouco, né? O pet. Ó. Porque se a gente não põe nada, ele não fica com o modelo que a gente quer direito, tá? Aí, isso aqui, nas bordas, tem que ter o alicate para você deixar bem quietinho lá, sem ficar saindo do local, tá vendo como é que ele define? Ele firma bem, aí depois faz direito, tá? Ó a diferença. Aqui ele não quieta muito lá, tem que ser com o alicate. E olha aí, gente, nós dobramos aqui, dobramos aqui. Vamos pegar esse arame. Aqui no meio não põe grampo, eu vou pôr pelo menos 2 grampinhos aí. Fecha para ficar bem preso esse... né, para não abrir quando você enfiar o arame. Aí nós vamos enfiar o arame aqui.
E olha, gente, fiz os 2 bicos, aí você deixa, né, no formato. Eu vou deixar meio arredondado assim mesmo. Tirei as pontinhas. Aí vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui uma dessas pontas, gente, vou escolher, eu fiz iguais as 2 pontas, para dar menos trabalho, né? Aí vou enfiar uma logo abaixo da outra, assim, ó. Escolhe uma que fica melhor, para enfiar por dentro, assim, ó. Eu acho que assim ficou melhor, né? Esse por baixo, por dentro, né? Por dentro dessa outra. Não é um bico que eu pretendo deixar para abrir e fechar, mas eu vou fazer aqui um negócio, se der certo de fechar e abrir, beleza. Mas eu não pretendo fazer não, porque ele é tão pequenininho. Então não é o meu plano, meu projeto. Ó, só adapta direitinho para esse, o de baixo vai entrar no outro, no de cima, assim. Fica mais agasalhadinho. Você nota que ele sobra com uma pontinha, né? Então, ó, deixa aqui, se for o caso, passa uma fita aqui, né, pra ficar quieto. Aqui na ponta, pra você saber o ponto aqui que você vai furar. Eu vou furar aqui, gente. Aí, feito isso, aí você dobra assim. Se quiser, aperta aqui, ó, assim. Aí ele trava um pouco mais, né? Ó, tem que ter cuidado, senão o bico fica torto, né? Um para um lado, outro por outro. E aqui, gente, eu preparei aqui o bico, ó. Coloquei o arame aqui dos 2 lados. Ficou assim, né? Aí a gente vai agora, não é um bico que eu projetei para abrir e fechar, mas até daria, né? De repente, dá para abrir um pouquinho. Vamos ver depois que adaptar. Então, nós vamos fazer agora o seguinte, peguei essa garrafinha aqui, ó, 200 ml desse refrigerante. Eu já tirei essa parte do bojo dela, que é onde estava o gargalo. Que foi tirado também daqui de cima, né? Não é essa, gente, é só para você entender. Eu tirei daqui. Cortei aqui um trecho, deixei só um toquinho do pescocinho dela. Na verdade, eu fiz isso para um outro projeto que eu estava fazendo. Não foi nem para esse pássaro, porque não combina muito com esse pássaro. Nós só vamos improvisar porque para facilitar para o bico, tá? Eu quero adaptar assim, ó. Não é o jeito que vai ficar melhor, mas eu achei uma certa dificuldade para adaptar o bico, para ficar parecendo, então eu vou usar, aí depois a gente trabalha melhor o pescoço, né? Só que eu quero agora, gente, deixar, ele tá do jeito que eu cortei o gargalo, né? Eu vou só dar uma diminuída muito pouca, senão aumenta muito o buraco, tá? Eu vou dar um ligeiro corte, muito pouco mesmo, porque, ó, pouquíssimo. Vou dobrar um pouquinho aqui em cima, dobrar um pouquinho aqui também, que ele também tem um cantinho em cima, ó. Você cortou aqui, aqui em cima você só vai dobrar. Um pouquinho também. Para ganhar o formato aí. E aí, gente, eu vou só dar uma arredondadinha aqui, ó, nas pontinhas aqui do bico, né? Porque para ele deslizar melhor, fazer o desenho melhor aí dentro, né? Aí eu vou definir, ó. Fiz assim. Aí eu vou enfiar aqui no sentido certo, né? De canto. Encaixa os cantinhos certinhos, canto com canto. Aí, ó, aqui vai ficar assim, gente. Ele vai pressionar, né? O bico da garrafa vai pressionar ele para fora. Aí eu não preciso nem colar. Ele vai ficar pressionado aí. O que eu tenho que prender é o pescoço aqui, ó. Esse eu tenho que prender. Por isso eu tenho que definir um ponto para ele ficar quieto no canto dele, né? Não ficar rodando, circulando pela cabeça inteira o bico. Ele não sai do lugar, ele tá travado. Mas para isso eu tenho que prender isso aqui. De qualquer forma eu já tinha que prender, né? O pescoço. Vou fazer aqui aquele meu grampinho. Um grampinho bem fácil de fazer. Assim, ó.
com as duas pontas iguais, que é mais fácil, né? Aí eu vou enfiar aqui, tá? Abaixo do pescoço ele tem uns peninhas pretas, aí vem a laranja. Já aqui em cima ela é menor, né? O trechinho. Eu sei que ela fica como se fosse um babadozinho aqui. Então, para isso, a gente pode usar isso aqui assim, ó. Não, lógico, desse tamanho. É só para você ter uma ideia. Então, eu vou tentar diminuir um pouquinho aqui essa parte. Vou até já analisar onde nós vamos fazer o pé, para já definir mais ou menos a posição da... Fica mais fácil para a gente entender. Eu creio que as pernas dele vão ficar aqui nesses dois pontos. A gente vai furar depois. Vou cortar e deixar só maior a parte do pescoço por conta dessas peninhas. Então, eu vou cortar mais ou menos esses dois cantos aqui. Vou tentar achar o modelo que eu preciso. Então, vou tirar de um lado e tirar do outro também. Igual, né? Assim, depois a gente corta. Deixa eu só olhar. Mais ou menos, eu acho que mais ou menos isso. Eu vou cortar e aí a gente vai trabalhando. Eu vou fazer isso aqui, gente, ó. No pássaro ele tem essas peninhas pretas aqui, né? Mais ou menos assim, nessa parte do pescoço, embaixo. Então, eu vou fazer algumas pontas aqui, um zigue-zague. Feito aqui, gente, é isso aqui, ó. Aí eu vou colocar de volta na posição certa, que é assim, que é para baixo isso aqui. Tem que ficar no mínimo, no máximo assim, é o limite dele. Mais do que isso vai ficar muito exagerado isso aqui, o pescoço dele. Que é isso que nós estamos tentando aproximar. Então, aí você aperta aqui de acordo com a necessidade, né? Quando a gente aperta na peça, não dá para apertar muito. Aí você tira, olha. Eu espero que agora esteja bom. Cortar um pouquinho de cada lado. A gente vai ter que simplesmente fechar assim nas laterais, né? Para ele ficar mais ajustadinho, pegar o modelo da cabeça. Mas, como a gente vai usar essa peça aqui, gente, ó, no topo da cabeça, eu vou dispensar a parte de cima dessa peça e vou deixar só a parte de baixo. Simplifica e resolve, né? Aí aqui em cima nós vamos colocar essa aqui, ó. Prendi aqui, aí eu vou prender aqui assim, para ficar bem encostadinho. E vai pegar no pet, né, na tampa azul, porque essa tampinha, ela é bem... O plástico dele é grosso, então ela fica bem forte. Ele gruda e não solta. Então, eu prendi aqui, fechei aqui essa parte, né? Agora, na parte de cima, nós vamos prender essa peça aqui, tá? Completando o desenho deles. Ajustou no ponto, encostou aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou pegar aqui o meu grampo, que é a melhor opção que eu achei para prender esses pets. Quando a gente vai deixar no sol, na chuva, né? E aqui embaixo, gente, eu achei que isso aqui ficou muito gordinho. Vou fazer um cortezinho aqui, ó. Porque para fazer um pouquinho de curva,
ficar muito armado, encostar mais, né? E vou dar uma aquecidinha, gente, pra ela encostar melhor isso aqui, ó. Com muito cuidado, né? Porque senão... Aí tem que vir com a mão, né? E trabalhar. Tá razoável, gente. Mas vamos ver depois da pintura, depois que a gente adaptar todas as partes. Eu vou passar o primer nele, vou deixar enxugar direitinho amanhã, né? Porque já está tarde, amanhã nós vamos fazer a pintura. E é onde a gente espera fazer um milagre, né? Para ficar melhor. E aqui estamos nós, novamente, gente, vamos tentar deixar esse pássaro com cara de sofrer, né? Com cara do nosso corrupião. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar pelo corpo dele, tá? Vou pintar o corpo dele. Vou jogar aqui um fundo de amarelo, que na verdade é laranja, né? Mas a gente nota, principalmente alguns dele, que ele tem umas cores meio amarelado, meio amarelo em alguns pontos. Então, eu vou jogar um pouquinho do amarelo. Meu pincel é o de sempre, tá, gente? Eu apliquei em toda a peça, gente. Agora eu vou pegar o meu laranja, porque olha só como é forte esse laranja. Aí eu vou aplicar aqui na parte que tá, principalmente a parte que tá mais visível, tá? Eu gosto de aplicar assim, ó, no sentido das penas. As penas ficam nesse sentido, né? Aí vai mesclando. Um local vai ficar mais escuro, outro vai ficar mais claro. Vou deixar secar aqui um pouquinho para eu trabalhar a parte da cabeça. Enquanto isso, eu vou trabalhar um pouco a asa. Agora, gente, eu vou pegar um pouquinho do meu laranja. Eu vou fazer como se fosse um triângulo aqui, assim, ó. Bem no centro desse espaço aqui, ó. Vou fazer uma parte. Vou demarcar já a área aqui que eu vou pintar de laranja nele. Assim. Nas duas asas. Até mais ou menos aqui, ó. É como se fosse um triângulo, assim, ó, nesse sentido. Aí o outro. Nós colocamos essa aqui mais ou menos na parte do topo da asa, né? Nós vamos pular um espaço e vamos fazer uma seta aqui também, gente, igual a essa, tá? Assim, ó. Nós vamos deixar branco esse espaço, entendeu? Ó, esse espaço vai ser branco. Então, daqui pra cima... Tá vendo? Essa é uma seta, esse aqui laranja, esse é branco. Só que aí nós vamos pintar de preto e vamos reservar esse espaço que nós fizemos aí de branco, tá? Sem pintar esse meinho aí. A mesma coisa você vai fazer com o outro. Vou deixar secar para depois a gente mexer um pouquinho mais, pintar de novo, né? Mas aí depois, quando secar muito bem, é que nós vamos trabalhar a parte branca que nós reservamos aí. Enquanto enxuga de um lado das asas, nós vamos pintar as caudas, tá, gente? A cauda eu vou pintar completamente de preta, gente. Eu acho que ela é completamente preta. Então, vamos aplicar normalmente aqui, ó, nesse sentido. E enquanto enxuga, gente, as caudas, né, e as asas, eu vou aplicar já um preto aqui nesse rosto, preservando a área dos olhos, tá? A área dos olhos, gente, fica geralmente aqui entre um bico e o outro, né? Na linha aqui do bico, na linha divisória do bico. Só que esse bico meu tá meio, né, não tá bem... O rostinho dele todo tá meio fora da realidade. Então, não dá pra fazer exatamente igual por conta disso. Ou pelo menos mais parecido.
Mas aí vamos deixar mais ou menos um espaço aqui, porque o olho dele é branco praticamente, né? Então, depois de você trabalhar o branco em cima do preto, fica pior, né? É bom deixar o espaço livre, mais ou menos aí sem tinta, e depois a gente trabalha melhor com pincel pequeno, a parte preta, inclusive, né? Agora, eu vou pegar o mesmo pincel que eu tô trabalhando, gente, eu vou trabalhar um pouquinho branco nessa área aqui do bico, na parte de baixo, principalmente, ó. Vou deixar aqui meio que um pouco esbranquiçado. Aí, ó, com o pincel branco, na tinta branca, aí você dá uma quebrada nesse pretão, né? E, na verdade, ele tem alguns pontos que é meio esbranquiçado. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos, só para não ficar brigando demais o preto. Mas o principal é aqui a parte inferior do bico, que é meio esbranquiçado. Misturado a preto, o branco e o azul, eu vou aplicar nesse pé. Pegar um pouco do preto num pincel chatinho. Eu não vejo ele com essas marcas muito não, então eu vou fazer bem pouquinho. Vou fazer assim uns risquinhos. Como sempre, né? O de sempre. Pincelzinho chato. Pode ser o pincel só sujo. Não muita tinta, tá? Só sujo de tinta preta. Pode ser um preto mesclado com... para não ficar muito pretão, né? Ficar mais só um sinalzinho. Como o pé dele é bem pequenininho, eu vou pegar esse meu pincelzinho, gente, para fazer as unhas do rapaz, tá? Então, ó, peguei o preto, aí a unha dele é bem grandinha, né? Senão não destaca a unha. Praticamente já tá seco o corpo dele, eu já consigo pegar. Então, eu vou trabalhar a parte aqui que ficou, né, dos olhos. Aí, eu peguei um pincel, esse pincel que tava pintando a unha, ele é mais delicado. E ele já está com preto, né? Com tinta preta. Então, ó, você vai pintar nos detalhezinhos que faltam, retocar onde ficou faltando tinta. Vai trabalhar assim, ó, com o preto você faz o contorno aqui para deixar só a parte que você vai pintar de branco. Eu vou pegar um outro pincel delicado para trabalhar a parte de dentro desse olho. Não pinte o meio do olho se você conseguir, porque é pequenininho o espaço, tá? Eu, por exemplo, já não consegui, né? Não consegui, não tem problema não, pode pintar todo ele, faz uma bolinha branca, tá? Esquece de deixar o espaço no meio, simplesmente vai pintar uma bolinha branca, bem arredondadinha aí. Nós podemos já trabalhar essa parte branca aqui, ó, eu tô com pincel branco, esse pincel é delicado, é pequeno, mas o espaço aqui também é pequeno, então eu vou fazer assim, ó. Aqui, gente, eu vou fazer assim, onde tiver a laranja, eu vou deixar laranja, pintar de laranja desse lado também, porque senão a tinta mostra do outro lado, eu passar o preto aqui, desse lado vai ficar escuro, e eu não quero isso, então é ideal a gente pintar só de preto onde é preto, laranja onde é laranja, branco onde é branco. Eu vou fazer assim, tá? E aqui, gente, eu vou pegar um pincel qualquer que o cabo combine com o desenho, com o tamanho da bolinha do olho dele. Eu acho que essa aqui tá ótimo. O olho dele, gente, é um amarelo muito claro, quase branco, né? Mas eu achei que assim ficou legal, não quis arriscar jogar um pouco de amarelo no branco, não. Deixei só branquinho assim. Vou agora fazer o pontinho branco aqui também para iluminar o olho. E chegou a hora, gente, que eu particularmente amo. É a hora da pintura, eu não sei nem que hora que eu gosto mais, mas com certeza é essa hora de ver o resultado, né? Ver se funcionou. Eu vou fazer assim, gente, a primeira camada eu vou cortar até em cima, tá? Até o ponto que eu acho que tá legal, porque na verdade o que vai ficar dentro da garrafa não é para cortar, viu? Deixa fechadinha. Fechou, nós vamos prender aqui, ó, com o grampeador.
Aí ela fica pronta pra gente adaptar. Não vamos ainda adaptá-la. Eu amei a asa, gente. Eu achei que atendeu super a necessidade aqui, encaixou bem. Cortar as pontinhas, ó, só até o nível mais ou menos aqui dessa pena branca. Ó, a posição da asa é essa, né? Assim, aí a gente acha o ponto aqui. Eu acho que aqui tá legal, gente. Não tá perfeito não, mas eu acho que ela ficou o jeito que ficou melhor. Então, nós vamos prender aqui em cima, no meio, só um pontinho. Bem presinha. Fizemos só esse pontinho, aí a gente vai pintar de preto. Vai ficar bem discretinho e mais natural, né? Aí, gente, nós vamos fazer os buraquinhos aqui, ó. Eu creio que aqui vai ficar legal os dois pezinhos. Eu, como sempre, exagerada, gente. Olha o tamanho do buraco que eu fiz. Porque a garrafa é muito molinha. Eu tô acostumada com a garrafa mais dura. Fui com gosto, ela furou bem. Mas, tem uma outra razão também, gente. Eu pretendo, né, passar uma fita, porque assim, ele tem uma coxinha bem curtinha, né, meio laranjinha, que é a continuação aqui do corpinho dele. Então, eu vou pegar aqui a minha fita crepe, ó, vou fazer um rolinho aqui, ó, ele vai segurar melhor dentro e vai criar um volume. Eu noto que isso aqui dele é bem ajustado. Nós vamos fazer um pequeno corte aqui, tá? Nós vamos fazer só um cortezinho. Isso aqui é opcional, tá? Você pode simplesmente prender. Tá? Eu vou prender agora aqui, ó, colocar na posição certinha. Eu acho que tá bom acho que tá bom aqui, né? Aqui meio que a olho. Aí você vai empurrar aqui, ó, o corte que você fez, fecha aqui um pouquinho e vai prender aqui com o grampeador. Prendi de um lado, vou prender do outro também para ficar igual. A única coisa que eu quero é que fique um pouco mais afunilado, vai ficar mais estreitinho. Como eu falei, gente, você poderia fazer por aqui, mas eu não vou fazer por aí, ou deixar do jeito que tava, não tem problema, viu? Eu só estou fazendo assim porque eu queria ela achatada, eu não quero ela arredondada. Eu não vou nem prender, gente, eu vou deixar assim, tá? Vou só deixar assim, ó. Porque ela tá super firme lá dentro, ó. Ela não cai. Se em algum momento precisar, aí a gente pode pegar o grampinho e colocar aqui em cima, um do lado, outro do outro. Mas eu não vi necessidade, ele tá bem firme aí dentro, porque eu deixei bem ajustada. E a garrafa é levinha, a cauda é levinha,